Começou! Hoje o estudo de número 26, o título é Refletindo sobre a Salvação. Como eu já falei, esse estudo é uma revisão do que foi estudado até aqui, né? Do 1 até o 25. Ela começa falando que a salvação nos permite experimentar de forma diferente nosso passado, nosso presente e nosso futuro. É uma revisão de tudo que a gente estudou até aqui, mas a parte principal que ela pega nessa lição, né? É sobre aquela lição que a gente viu muito tempo atrás, sobre salvação no passado, presente e futuro. Você lembra? E ela usa os termos salvação no passado, salvação no presente, Sim, salvação no futuro, e que a gente falou que era salvação, santificação e glorificação. uhum. Esse é o que ela mais utiliza nesse estudo aqui, né? É bom para a gente relembrar. Eu pedi para a gente fazer um exercício nessa semana de ver qual lição das que já passaram, que tinha mais marcado a gente, né? Eu fui dar uma olhada na revista aqui, cara. Eu vi umas anotações, assim, uns negócios que eu escrevi que eu já não entendi, não consegui entender. Eu olhava assim as anotações, umas eu lembrava, outras eu falava assim, que é isso, velho? O que significa isso aqui? Sabe quando você anota umas palavras soltas assim? Aí eu olhei e Eu falei já assim, não meu lembro mais Deus, o nada. que eu tava pensando na hora que eu escrevi isso aqui? Mas aí olhando assim, relembrando, eu acho que a lição que mais me marcou assim foi a de número 15. Foi aquela de santificação e contemplação, que é uma que ela vai expor o Salmo 139, falando sobre como que o salmista percebe Deus enquanto ele contempla a natureza, sabe? Enquanto ele contempla as Uhum. coisas criadas, o quanto ele aprende sobre Deus e glorifica e louva a Deus enquanto ele contempla as coisas criadas. Esse foi um estudo que me chamou muito, que me marcou muito, sabe? Me ajudou muito sobre as coisas que eu estava estudando no momento e aprendendo no momento. Porque tem uma frase de C.S. Lewis, eu já devo ter falado dela aqui algumas vezes e ela me, me marcou muito, sabe? A frase é assim. Ele diz assim que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E é uma frase que eu sempre lembro, e sempre que eu lembro dessa frase, eu fico tentando entender como que isso funciona na vida, no mundo prático, sabe? Hum. E esse estudo número 15 me ajudou um pouco a compreender como que essa afirmação, essa verdade funciona no dia a dia, no nosso relacionamento com a natureza, com as pessoas, com o mundo. Porque ela ajuda a gente a entender que observando a natureza e vivendo aqui na criação de Deus, a gente pode, ao nos relacionar com os outros e com a criação de Deus, com a natureza, plantas, animais, rio, mar, esse tipo de coisa, quando a gente observa e experiencia essas coisas e aprende sobre Deus nessa experiência, nessas coisas, aí realmente faz sentido. Ou seja, é desse jeito que a eternidade entra nas coisas comuns, sabe? E me marcou muito esse estudo aí. Tem algum que você gostaria de destacar? Não tem nenhum específico assim não, mas você falando aí sobre esse, eu lembro desse estudo que foi bem marcante para mim também, justamente para a questão de atenção com os detalhes da criação de Deus, porque assim, no decorrer dos dias de correria e tudo mais, e vamos dizer assim, daquela situação que a gente está de não parar para perceber as coisas e só deixar correr direto, Uhum. a gente deixa passar isso, né? De perceber de fato essa questão de criação e como que a perfeição nos pequenos detalhes, né? A gente relaciona a Deus assim muitas pessoas e não Uhum. relaciona tanto a natureza, a criação dele.
E isso é uma coisa muito marcante que quando a gente para pensar, a gente vê a perfeição de Deus nesses pequenos detalhes. Tudo ele fez pensando na gente e como que isso, com o passar do tempo, faz sentido para a gente, né? A utilidade disso para a gente. Então, eu lembro que essa foi uma das lições que foi bem impactante para mim, assim, que me fez abrir os olhos no sentido de atenção aos detalhes da criação de Deus mesmo para nós, com relação à natureza. Legal, bacana. Foi bem legal, eu gostei bastante. Enfim, ela logo na primeira aplicação já vai falar sobre essa questão da salvação em três tempos, né? Passado, presente e futuro. E ela pergunta assim: como você pode avaliar a libertação da solidão em relação ao presente? E aí tem um texto bíblico, claro, está lá em Efésios 2, que para mim fala um pouco sobre isso. Efésios 2, do 11 ao 18. Eu vou ler o 12 e o 13 para eu explicar o que eu estou querendo dizer. Naquela época, vocês estavam sem Cristo. Antes da salvação, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Até aí, eu acho que não tem um exemplo melhor de solidão do que um estrangeiro, né, cara? Tipo assim, quando você é um estrangeiro num país e você não fala a língua do país, não conhece a cultura do país, não conhece o povo, é um negócio muito solitário, né? Eu imagino. Uhum. E aí, nesse texto, Paulo está falando que aqueles que não eram cristãos por natureza, ninguém é cristão, nasce cristão, eles eram como estrangeiros aqui no mundo. E a gente vivia alienado de Deus. Mas que agora Cristo Jesus nos aproximou de Deus mediante o sangue de Cristo. E isso nos faz. É por causa disso que a gente entende o que a gente acabou de falar do estudo 15, né? Tipo assim, antes, uma pessoa que não é salva, ela vê a natureza e não compreende, não aprende mais sobre Deus através da natureza. Então ela está num estado de solidão, no sentido de que, apesar de viver no mundo de Deus, ela não entende Deus, não compreende Deus, não experimenta Deus. Então, apesar de viver no mundo de Deus, ela está alienada de Deus, separada de Deus. E o que Deus faz é nos reaproximar e a gente pode viver no mesmo mundo que a gente já vivia, só que experimentando de Deus através das coisas que Ele criou. Para mim, essa é a definição da resolução dessa solidão, assim, sabe? Uhum. E esse é um dos motivos por que os seres humanos precisam de salvação, né? Para nos resgatar dessa alienação. Esse é o primeiro tópico aí da lição. Por que os seres humanos precisam de salvação? E aí ela vai explicar nos parâmetros que a gente viu em outro estudo aí para trás, que é aquele estudo que eu falei da cosmovisão, que é quando a gente busca enxergar no cosmovisão é as lentes pelas quais a gente enxerga o mundo. E aí no estudo aí atrás eu expliquei sobre a cosmovisão cristã, que ensina que os cristãos devem enxergar o mundo por uma lente de três lados, que é a criação, a queda e a redenção, basicamente. E aí, quando ela vai explicar o porquê os seres humanos precisam de salvação, ela explica justamente essas três coisas: criação, queda e redenção. Ela fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A gente viu isso lá no primeiro estudo, né? Sobre a criação do homem especificamente. Lá em Gênesis 1, do 26 ao 27, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E lá em Gênesis 2, 7, quando o autor de Gênesis fala especificamente sobre a criação do homem, ele fala que Deus formou o homem do barro e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ou seja, Deus criou o ser humano como um ser espiritual. Como Jesus fala lá com a mulher samaritana no poço de Jacó, lá em João 4, 24,
Deus é espírito, e chegará a hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então Deus é espírito, e quando Ele nos criou como seres espirituais, que a gente se relacionasse com Ele, né? Mas aí aconteceu a queda, e foi a morte, justamente a morte espiritual do homem. Como a gente pode constatar em Romanos 5,12, por exemplo. Romanos 5,12 vai falar especificamente sobre isso. Romanos 5,12 fala assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E aí com isso se instaurou nos seres humanos aquilo que a gente chama de depravação total. É uma das doutrinas da graça. E é aquilo que está lá em Romanos 3,23, um texto clássico, né, que quase todo crente conhece. Romanos 3,23. Pois todos pecaram e estão... Para a glória de Deus. Exatamente. Então o pecado nos destituiu da glória de Deus. Ou seja, o pecado nos separou, nos afastou daquilo que dá alegria e sentido à nossa vida, que é a glória de Deus. Como Paulo diz lá em outro texto conhecido também, que é 1 Coríntios 10:31. Quer comam ou bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A glória de Deus é o que nos dá alegria e sentido à vida. E quando a gente pecou, quando Adão pecou e nós pecamos também, em Adão, os homens que nasceram depois de Adão, já nasceram separados dessa glória de Deus. É o que dá alegria e sentido à nossa vida. E aí, somente alguém de fora dessa realidade, dessa condição, poderia resgatar o homem. Porque uma pessoa que está separada da glória de Deus não pode nem saber da glória de Deus, sabe? Então, assim, tinha que ser alguém de fora que não está nessa realidade para nos salvar. E aí que ela fala da salvação ou redenção monergista, que é a salvação que é operada exclusivamente por Deus. A redenção em Cristo foi a forma que Deus achou apropriada para conduzir o povo dele de volta à sua glória, de volta à glória de Deus. Então, para restabelecer, nos restituir a essa experiência com a glória de Deus, foi que Deus promoveu a redenção através de Cristo. Lá em Hebreus 2:10 fala assim que ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Lá, ou seja, lá no livro de Hebreus, o autor aos Hebreus chama a salvação de, ele traduz a salvação assim, levar muitos filhos à glória. Ou seja, a salvação serviu para levar muitos filhos de Deus de volta à glória. Então, restabelecer a nossa relação com Deus, a glória de Deus. Romanos 5:1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, a paz que temos com Deus por meio de Jesus Cristo nos dá a esperança da glória de Deus novamente. E aí, no tópico 2, ela vai falar sobre como que a gente deve encarar essa salvação. E aí ela vai explicar mais detalhadamente aqueles 3 pontos, né? Salvação no passado, no presente e no futuro. Salvação no passado, que é a salvação propriamente dita, como a gente já viu antes, significa que o passado de pecado contra Deus foi perdoado e redimido pelo sacrifício de Cristo na cruz. É a salvação mesmo, é o pagamento pela pena do pecado que a gente deveria pagar. Cristo morrendo na cruz, recebendo sobre si a ira de Deus, a ira eterna de Deus sobre nossos pecados, para que esses pecados, tendo recebido a devida punição em Cristo, nós não precisássemos ser punidos, receber o que nós merecíamos depois. E aí, como diz lá em 1 João 1:9, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar e para nos purificar dessa injustiça. E por isso, por causa desse sacrifício, que hoje a gente pode viver nos poderosos braços de amor eterno de Deus, como ele diz lá em Jeremias 31:3. E é por causa dessa salvação que aconteceu há
2000 e poucos anos atrás, na cruz do Calvário, e a gente vive hoje, após termos sido convencidos dessa salvação pelo Espírito Santo, a gente vive na santificação, que ela chama de salvação presente, mas é o que a gente conhece corretamente como santificação. E a santificação é o fato de que nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. Então, salvação significa que nós somos salvos da pena do pecado. A santificação, que é a salvação no presente, atuando no presente, significa que nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. E aí que em nosso presente a gente quer honrar a Deus em nossas relações. E aí, a maioria dos estudos aí para trás, né? Do estudo 11 ao 23, por exemplo, fala sobre justamente como honrar a Deus nas nossas relações. Honrar a Deus na nossa relação com o próximo, nosso relacionamento com a natureza, nosso relacionamento com a igreja. A maior parte dos estudos aí para trás falam sobre isso. E esse é o nosso processo de santificação, que vai durar nossa vida inteira. E o que Deus quer é que nós cresçamos exponencialmente nesse processo, né, de santificação. E a salvação no futuro é a glorificação, que significa que no futuro, ou seja, no dia depois do juízo final, no fim dos tempos, nós vamos ter comunhão plena com Deus por toda a eternidade. E aí, a partir daquele dia ou naquele dia, nós vamos estar definitivamente livres da presença do pecado. Aí a santificação já vai ter, a salvação já aconteceu, a santificação já vai ter acabado, e a partir da glorificação nós vamos estar com corpos glorificados, corpo físico, alma e espírito, livres completamente da presença do pecado. Esse é o dia pelo qual a gente anseia e espera. 1 Coríntios 15 fala sobre isso. Depois você pode dar uma olhadinha lá. 1 Coríntios 15 fala só sobre isso, sobre a glorificação. E aí, diante disso, desse modo de enxergar a salvação, ela pergunta qual que é a influência da salvação sobre o nosso cotidiano. E aí ela explica ou responde assim: que a salvação em nosso viver cotidiano é Deus em nós, ensinando, orientando e ajudando a gente a viver segundo a sua vontade. E aí um texto que ela usa para falar sobre a salvação no cotidiano é o texto, a primeira parte do Sermão do Monte, né? Que é Mateus 5, do 1 ao 12. Tem um livro muito bom que é só sobre essa parte do Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças, né? Que chama Crucificando a Moralidade. Nesse livro, o Robert Glenn fala que o cristão regenerado deve ter todas essas características lá das bem-aventuranças, embora em graus diferentes, não em plenitude. Então, quando você vai lá no texto de Mateus 5, você tem lá, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados humildes. Ele fala que aquele que foi salvo, o cristão que foi regenerado pela obra do Espírito, a partir do momento que o Espírito Santo já fez a obra na vida da pessoa, ela já passa a ter todas essas características. Então, são características não que o cristão deve buscar o seu próprio esforço, mas que o cristão adquire quando é salvo. Só que aí ele, claro, diz que acontece que as pessoas têm níveis diferentes dessas bem-aventuranças. Então, todo cristão ele é pobre em espírito. Ele chora por seus pecados, sua natureza pecaminosa. Ele é humilde, tem fome, ele tem que ter fome e sede da justiça de Deus, de aprender a justiça sobre a justiça de Deus e de viver a justiça de Deus. Ele é misericordioso, ele é pacificador e ele deve ser perseguido. Só que aí podem haver graus diferentes, podem haver cristãos que são mais ou menos misericordiosos de acordo com a sua caminhada, mas nunca existirá um cristão que não é misericordioso, que não é pacificador de forma alguma, que é promovedor de guerra. O cara está promovendo guerra de graça,
Não significa que ele tem que buscar essa bem-aventurança, significa que ele não tem nenhuma, que ele não é um cristão, né? Enfim, o resultado da obra do Espírito Santo no homem é a produção dessas características, dessas bem-aventuranças. E aí, com essas bem-aventuranças, a gente deve cooperar para essa obra do Espírito Santo, ou seja, a gente deve cooperar para que essas bem-aventuranças cresçam em nós. Como diz lá em Filipenses 2,15, trabalhem a salvação que já foi operada dentro de vocês. Trabalhem para que essa salvação dê frutos. Filipenses 2,15. E aí, na sequência do texto de Mateus 5, aí, no Sermão do Monte, do versículo 13 ao 16, vai falar sobre o testemunho do cristão no mundo. E é outro texto também muito conhecido entre nós, sobre ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, os cristãos, que são aqueles que têm essas bem-aventuranças, a partir do momento que eles recebem pela obra graciosa do Espírito Santo essas bem-aventuranças, eles procuram desenvolver essas bem-aventuranças para crescer essas bem-aventuranças nele e assim, vivendo de acordo com esse caráter aqui, Mateus 5, 1 ao 12, a gente é sal e luz no mundo. Isso é a salvação operando em nosso cotidiano. E isso envolve muito o que a gente, como a gente compreende, o modo como a salvação influencia o nosso cotidiano, com certeza e obviamente está relacionado com o modo como a salvação passada, ou seja, a obra de Cristo na cruz, impactou a nossa vida um dia. Certo? Você concorda? Sim, com certeza. Então, um exercício bom para a gente fazer é o seguinte: eu vou colocar umas imagens aqui na tela e você vai olhar, a gente vai olhar. Eu já olhei, né? Não vou mentir para você. Eu fiz as imagens, é claro que eu já olhei e já pensei. Mas tentar escolher uma imagem que mais representa o nosso sentimento em relação a essa salvação, a essa obra redentora de Cristo na cruz. Imagem de número um é meio que um sentimento de contrição diante da cruz, né? Eu diria que é aquela primeira bem-aventurança, duas primeiras bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram e os humildes. Imagem de número 2. Isso aqui representa uma alegria humilde ao contemplar a obra de Cristo na cruz. Imagem de número 3 é a representação da igreja, da comunhão com os irmãos, da oração, que representa aquele negócio de ser adotado e passar a fazer parte da família da fé, né? Isso é um privilégio que aqueles que são salvos têm. O 4 é a representação dessas pessoas no mundo, representa a alegria que nós temos em compartilhar os nossos bens com as pessoas que precisam, né? Tanto os bens materiais, nessas de baixo, como os bens intelectuais e espirituais, nessa imagem de cima aí. Assim, com a alegria da pregação desse evangelho que nos salvou para as pessoas, é uma representação de uma grande bênção que a gente recebe também. A 6 representa o privilégio que nós temos de compreender a revelação escrita de Deus, né? A palavra de Deus nos traz alegria também. Como diz lá no Salmo 1, feliz aquele que medita dia e noite na palavra do Senhor. E a imagem de número 7 é uma representação da vida futura, né? Do leão de Judá que ressurgiu e que reinará no fim dos tempos, reinará plenamente no fim dos tempos. Dessas 7 aí, qual que mais se aproxima do seu sentimento assim, em relação à salvação? Para mim foi a primeira. Uhum. Por quê? Para mim é mais impactante porque é,
eu acho que a nossa vida, a partir do momento de conversão e durante todo o processo de vida cristã, se Uhum. baseia em humilhação. Eu vejo a atitude desse cara de se prostrar em reconhecimento ao que Cristo fez, e não é algo que é feito uma vez e pronto, ficou. Não, é algo diário. Eu Uhum. falo assim que eu falo que a salvação ela é, ela é um ato diário que a gente tem que fazer. Sabe? Todo dia a gente tem que converter, todo dia a gente tem que aceitar Jesus como Salvador. Então, eu acho que essa imagem aí representa a vida cristã em si, sabe? Como deveria ser a vida cristã? Uma vida de humilhação diante de Cristo, diária mesmo. Uhum. Amém. Todas as imagens se relacionam entre si, né? É verdade, verdade. Mas esse sentimento da imagem número um mesmo é um sentimento muito forte, pelo menos que tem que ser muito forte nos cristãos, né? É, Para com mim, certeza. a imagem que eu escolheria seria essa de número 7, justamente por causa daquilo que eu falei no início sobre a representação daquilo que é eterno nas nossas vidas, sabe? Isso é algo Aham. que me chama muita atenção, assim. E eu tenho tentado descobrir como viver aqui em prol dessas coisas que são eternas. E para mim, essa representação do leão de Judá que reinará sobre a terra na, na eternidade, né? Por toda a eternidade, é Aham. algo que é muito representa muito o meu sentimento em relação a essa salvação, sabe? Saber que eu fui salvo dos meus pecados para algo que é muito maior do que os meus 85 anos, 90 anos que eu vou viver aqui, e que é muito mais amplo do que só a minha vida aqui em Diamantina, no coração de Jesus. Isso, eu tenho esse sentimento de assombro com a salvação, sabe? De perplexidade, de maravilha com essa obra de Cristo, sabe? Uhum. Mas é claro, e como você bem falou, isso só vem, assim, eu acho que eu só sentiria isso se eu tivesse sentido esse primeiro sentimento, essa primeira imagem. E quando eu sinto isso, esse maravilhamento, essa palavra não existe, mas esse assombro, isso me faz voltar para esse sentimento da imagem de número um também, sabe? No fim das contas. Uhum. Acaba que uma fica interligada à outra, né? Uma É. complementa a outra. Mas se você tivesse que escolher uma imagem para postar no status para representar o seu sentimento em relação à salvação, seria essa de número um. Amém, então. Então é isso, Max. A autora conclui assim: que nós nos alegremos e nos desenvolvamos nessa tão grande salvação e que levemos a outras pessoas através do nosso testemunho de vida e da mensagem salvadora da palavra de Deus. O nosso testemunho de vida, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia e também da pregação dessa mensagem que nos salvou. Amém? Amém. Que nós possamos desenvolver a nossa salvação, como está lá em Filipenses 2,15, e compartilhar essa salvação com outras pessoas que ainda não sentem essas coisas que a gente sente, né? Eu acho importante a gente reconhecer esses sentimentos, porque é isso que nos dá motivação para compartilhar a mensagem com outras pessoas, para que elas sintam a mesma coisa, né? É verdade. Tá com a gente precisa passar, né? Uhum. Amém. Então que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a entender e sentir, sentir e entender o que a gente está sentindo, para que a gente possa compartilhar, né? Amém, Pai. Amém. Amém. Max, tem mais alguma coisa que você gostaria de
comentar, perguntar. Não, no momento não, Pedro. Amém, então. Já ficou claro. Vou pedir para você. O que você achou disso até aqui? Foi bom, né? Legal. Ah, foi bacana, senhor. Amém. Pedir para você orar, então, agradecendo a Deus, para a gente encerrar. Amém. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por este momento onde nós podemos estar aqui, ó Pai, aprendendo do Senhor, aprendendo a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a viver verdadeiramente a Tua palavra, que a nossa vida venha ser, ó Deus, uma vida de santidade, uma vida de luz para este mundo, que as pessoas possam ver Cristo através de nós, através do nosso andar, através, ó Deus, do nosso viver diário. Em nome de Jesus, nos ajude a ser verdadeiramente diferentes, Pai. Nos ajude a honrar, Deus, a agradar o Senhor com toda a nossa vida, Pai. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos que continue nos dando sabedoria e entendimento vindo do Senhor. Clamamos a Deus que o Senhor venha estar visitando o teu filho João Pedro, trazendo cura e restauração sobre a vida dele. Amém. E cada dia mais, Pai, nós vamos estar de fato tendo sede e fome de falar contigo, de orar ao Senhor e nos dê um coração grato ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, agradecido ao Senhor por tudo. Amém, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus.